Olá! No livro de Isaías, o profeta sendo inspirado por Deus, quando Deus diz algo sobre o céu, tem um versículo aqui que tem chamado a atenção de alguns. E a pergunta chegou hoje para a gente, é assim, baseada no verso 23, que diz o seguinte: lá no céu, Jesus falando ali do céu, Deus falando ali do céu, no verso 23 é citado: em todas as festas da lua nova, em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo. E a pergunta que chegou para a gente é o seguinte: se no céu vai ser, ou se no céu não, o céu será um dia eterno, como saberemos sobre o sábado? Sobre as festas da lua nova, sobre o sábado, por que Deus diz que isso vai acontecer no céu? De fato, isso irá acontecer? De uma lua nova a outra, de um sábado a outro, nós iremos adorar no templo do Senhor? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. E você sabe como que é esse programa? É um programa de perguntas e respostas bíblicas. Estamos ao vivo, você manda sua pergunta e nós respondemos baseando-se na palavra de Deus. E quem está na mira para dar a resposta na palavra é ele, hein? Professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito. Quero começar o programa de hoje mandando um abraço para duas pessoas que acompanham o programa. O primeiro abraço é para o Celso Batista de Oliveira, de Jacareí, São Paulo. Encontrei ele há poucos dias. Obrigado, meu irmão, por acompanhar o nosso programa. E um outro abraço é para um telespectador de Blumenau, Santa Catarina, o Cecílio Anastácio da Silva, que também acompanha o programa e hoje nos passaram essa informação de que ele aprecia o nosso trabalho. Obrigado, meu irmão, por acompanhar, por assistir. Desejamos que o programa de hoje também seja uma bênção para a sua vida. Muito bem, professor, muito bem. A gente não pode deixar de mandar abraços para toda a nossa audiência. A Novo Tempo, ela chega em todos os lugares do nosso país. Nós estamos em mais de 460 cidades em canal aberto, alcançando mais de 1/3 da população brasileira. Nós estamos aí em todas as TVs por assinatura, em todas as parabólicas. E você pode nos assistir também pela internet, aqui no canal do YouTube da Novo Tempo ao vivo. E por isso, aonde quer que você esteja, o horário que você esteja assistindo, porque fica isso na internet também, seja muito bem-vindo, tá? Vamos juntos aqui estudar a Palavra de Deus, vamos juntos aprender da Palavra de Deus. Afinal de contas, essas dúvidas, essas perguntas que chegam aqui no programa, todos nós aprendemos. Quando vemos a resposta na Bíblia, nós vamos aprendendo mais e mais desse livro que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser, fale de qual a igreja que você frequenta, participe aqui com a gente, porque esse momento aqui na Novo Tempo é uma forma de você estudar mais a palavra, se aprofundar mais no texto bíblico, com as mais diversas dúvidas que nos deparamos quando a gente começa a ler a Bíblia. É normal, é natural. E nós estamos aqui para tirar essas dúvidas. Faça sua pergunta, diga de qual igreja você é. Vamos juntos aprender um pouco mais da Palavra de Deus, aproveitar esse momento e nos enriquecermos mais da Palavra de Deus. Nós abrimos o programa falando sobre uma pergunta que chegou aqui. Ela veio, quem mandou até foi a Esther Rubio, professor, e ela perguntou da seguinte forma: eu quero saber sobre o texto que diz que de uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a carne virá adorar. Eu li aqui na linguagem de hoje, e aí ainda fala que vem adorar no templo. E ela diz assim, se no céu será um dia eterno, como saber que é sábado? A pergunta que a gente abre o programa hoje é isso, professor.
Realmente no céu nós vamos guardar o sábado? Nós vamos adorar a Deus no sábado, de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, ou vai ser o tempo todo em adoração? O que está querendo dizer esse texto aqui de Isaías 66? Esse texto de Isaías, ele está no contexto da nova terra, né, quando Deus promete para o povo de Israel uma nova terra, na qual eles poderiam ser felizes, celebrar a vitória sobre a doença e tudo mais. Então Deus prometeu uma nova terra para os israelitas, caso eles fossem fiéis à aliança. Como eles não foram, obviamente, essas promessas referentes à nova terra vão se cumprir de uma forma plena com o povo de Deus de todas as épocas, com a igreja, com Israel, com aqueles que aceitaram o plano de salvação. Então, 2 Pedro 3,13, por exemplo, o apóstolo Pedro aplica a nova terra, só que agora sem pecado, sem a morte, sem a dor, ele aplica a todo o povo de Deus. Então, após a volta de Jesus Cristo, após o milênio, nós viveremos na nova terra restaurada para sempre. O que isso significa? Esse texto mostra que realmente a observância do sábado continuará vigente na nova terra. Não apenas para o israelita, mas para todas as pessoas. Porque a nova terra é uma promessa não apenas para os israelitas, mas também para a igreja. Seria muito estranho imaginarmos que na nova terra os israelitas se reunirão no sábado para adorar a Deus, já os cristãos no domingo. Isso não faz sentido. O domingo não é um dia de guarda. O domingo não é um dia santo. Não há um texto bíblico sequer que ensine a santidade do domingo. E esse texto não promete que na nova terra, todos os justos celebrarão o domingo. Promete sim que adorarão a Deus também no sábado, especialmente no sábado. Agora, o que dizer, por exemplo, desse aspecto do texto que fala que além de um sábado a outras pessoas adorarem a Deus, haverá também a festa de lua nova. Para o israelita, obviamente, a lua nova era um período mensal de celebração por bênçãos de Deus. No caso da nova terra restaurada, na nova terra sem pecado, nós não teremos nenhum aspecto de ordem cerimonial fazendo parte da nova terra. O sábado ele não é um mandamento cerimonial. A origem dele é no Gênesis, quando não existia pecado. Então, o sábado continuará vigente. A celebração da lua nova não existirá, mas nós entendemos que esse período de lua nova pode também se referir ao período mensal em que os justos comerão da árvore da vida, como aponta lá Apocalipse 22, verso 2. E para finalizar, indo na outra parte da questão da nossa telespectadora, este conceito que você aprendeu de eternidade, de que eternidade é ausência de tempo, não é assim que a Bíblia ensina. Deixa eu lhe mostrar aqui um texto que está em Jó, capítulo 36, verso 26. Eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Aqui é dito que o número de anos que Deus possui não se pode calcular. Por quê? Porque Deus é eterno. Então, eternidade na Bíblia não é ausência de tempo, como ensinaram, por exemplo, filósofos gregos. Na Bíblia, eternidade é tempo sem fim. É óbvio que Deus não é preso pelo tempo. Deus tem uma relação com o tempo de uma forma bem diferente de nós, criaturas. Entretanto, o tempo continuará existindo, porque se realmente, se Deus aniquilasse, por exemplo, a existência do Sol, se Deus não fizesse com que a nova Terra continuasse com dia e noite, realmente não teríamos como saber quanto tempo estaria passando. Mas a Bíblia não ensina isso. Deus vai viver conosco, nós seremos eternos, e aí o Deus eterno viverá conosco de uma forma plena no nosso tempo. Então, não pense em eternidade como ausência de tempo. Na Escritura, eternidade é tempo sem fim. Então, quando você estiver na eternidade, você vai saber quanto tempo se passou, você vai saber com quantos milhares de anos você estará.
você vai ter noção de tudo aquilo que está acontecendo. Então, essa realidade etérea que muitos têm da eternidade, ela realmente não faz parte da visão bíblica. Ok, muito bem, estamos apenas começando. Para você participar, mande as suas perguntas através do nosso WhatsApp, o número é 12 98151 0101, eu recebo aqui na hora. Pelo SMS também, tá bom? Nós usávamos antigamente o SMS, mas ele está aqui ativo. Pode mandar também pelo SMS, que eu dou uma pescada ali. E nas redes sociais, pelo Instagram, eu coloco um videozinho lá para você usar os comentários do vídeo. @NaMiraDaVerdade é o nosso Instagram. Aproveita e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ter a chance de participar e conhecer o programa. Porque o Instagram acaba não mandando para todo mundo, mas você pode ajudar compartilhando para os seus amigos, para que mais pessoas tenham a chance de aprender junto com a gente aqui a palavra de Deus. E no Facebook, namiradaverdade.nt, é o nosso endereço, facebook.com/namiradaverdade.nt. Lá também tem um videozinho onde você pode participar, tá bom? Mande as suas perguntas para a gente, como por exemplo a Hélia Gomes. Ela mandou aqui pelo Instagram e ela pergunta o seguinte, ela diz: a paz do Senhor Jesus, sou de Nova Odessa e me explica sobre Levíticos 26, versos 38 a 42. Pois ouvi uma missionária pregar que se nós não nos arrependermos dos pecados dos nossos antepassados, não viveremos em paz na terra. E usou Levíticos 26, 38 a 42. Eu congrego na Igreja Batista e não perco nenhum programa. Deus abençoe vocês. A você também, Hélia, muito obrigado pela sua participação aqui. Professor, Levíticos 26 realmente está dizendo que nós temos que orar pelos nossos antepassados, quem sabe até aqueles que já morreram? Como é que é isso? Vamos ajudar nosso querido telespectador. Veja aqui em Levítico 26, 36 adiante, né? Quando fala de confessar pecados dos familiares, é porque eles estavam praticando os mesmos pecados. Então, o que Deus estava convidando-os a fazerem aqui? A confessarem os seus pecados e reconhecerem que os seus pais também pecaram e que eles estão praticando as mesmas coisas que os seus antepassados. Tanto que no contexto, no verso 41, Deus relembra-os de que Deus não permitiu que os antepassados deles entrassem na terra. Então o que Deus está dizendo? Olha, vocês não podem praticar os mesmos pecados que eles, vocês têm que se arrependerem e vocês têm que confessar, ou seja, reconhecer que aquilo que eles fizeram foi errado, foi pecaminoso e não podem seguir pelo mesmo caminho. Então eu creio que a aplicação que essa missionária ou missionário fez, por mais bem intencionada que seja, ela não condiz com o texto bíblico. Até porque o contexto aqui é outro, e se nós nos lembrarmos de Ezequiel 18, verso 4, por exemplo, nós vemos que no aspecto judicial, penal, ninguém paga pelo pecado de outro, tá? E no verso 4 é dito o seguinte, vamos ler. Tem o verso 4, mas vamos ler o verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, nesse aspecto penal, Deus não pune um filho por causa aquilo que um pai fez ou vice-versa. Tá? Então, aqui em Levítico 26, não pode ter esse convite para confessar pecados de alguém se você não é culpado por aquilo. O que Deus quer é que eles reconheçam que assim como eles no passado erraram, que eles hoje abandonem seus pecados e não sigam pelos mesmos caminhos dos seus antepassados. Muito bem, professor, muito bem. Olha, as perguntas não estão parando de chegar não, hein? Obrigado pela sua participação. Vai mandando as suas perguntas pra gente aí, que a gente só tá aqui pescando boas perguntas, como por exemplo, essa do José Alberto Mateus. Ele diz o seguinte: oi Tito, professor Leandro, boa noite. Sou católico e sou de Maranguape, Ceará. Eu sei que a Bíblia não se contradiz, mas eu queria entender Gálatas 3, versos 10 e 11 com Romanos
2, verso 13. Vamos ver o que está dizendo os textos que o nosso querido irmão José Alberto está perguntando. Gálatas 3, versos 10 e 11, professor, diz o seguinte: os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Aí quando a gente vai lá para Romanos capítulo 2, verso 13, a gente lê o seguinte: por que as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda? Então, professor, e um diz que Deus não aceita, ou está dizendo aqui contra a lei, dá a entender que parece que é contra a lei, e aqui em Romanos não, está dizendo que tem que ser pela lei. Então, aparentemente, é uma suposta contradição ou não? É uma maneira de interpretar aí esses textos. Texto de ambas as cartas, vai ficar claro o texto. Aqui em Gálatas 3, Paulo está lidando com o legalismo, com a salvação pelas obras. Tá? Paulo está sendo contra a salvação pelas obras. Ele explica na sua carta aos Gálatas que a tentativa de alguns mestres judaizantes de adquirir a salvação ou a justificação por meio das obras é uma tentativa inútil, e ele chama isso até mesmo de outro evangelho, em Gálatas 1, 6 a 8. Então, o tema aqui é justificação pela fé. Paulo é contra, sim, a salvação ou a justificação pelas obras. Na carta aos Romanos, ele também fala da justificação pela fé, só que aqui ele apresenta de uma outra perspectiva. No verso 13 de Romanos, ele diz assim, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ele não está defendendo aqui algo contrário do que ensinou em Gálatas. O que ele está defendendo é que depois que o cristão é justificado unicamente pela fé, a vida dele será transformada. Ele precisa demonstrar na sua conduta, nas suas obras, na sua obediência, que a justificação pela fé é uma realidade na vida dele. Então aqui em Gálatas, Paulo foca na justificação pela fé, e em Romanos 12, 13 ele fala da justificação pela fé, mas também da santificação. Então o que Paulo está dizendo aqui? Não adianta você dizer que é justificado pela fé se na sua vida você não demonstra que o evangelho é uma realidade. Se nas suas obras você não demonstra que a graça transformou o seu interior. Então não são contradições, são apenas perspectivas diferentes em contextos diferentes. Muito bem, temos 2 minutinhos, acho que essa aqui você consegue responder, professor. Isso aqui veio do nosso Facebook, quem mandou foi o Robinho Dantas, ele diz o seguinte, uma pergunta polêmica para o professor Leandro Quadros. Vamos ver aí, hein, professor? A Igreja Universal utiliza em seus cultos a réplica da Arca da Aliança como símbolo de vitória e prosperidade. A Arca da Aliança como símbolo de vitória e prosperidade. Isso tem base bíblica? Podemos usar a Arca da Aliança como um símbolo de vitória e prosperidade? Tenho muita discussão com esse assunto com a minha família. Pesque a minha pergunta, Tito. Sua pergunta foi pescada, meu irmão. Professor, a Arca da Aliança tem esse símbolo hoje sobre vitória e prosperidade na Bíblia? Veja, essa é uma aplicação homilética, né, feita pela igreja, mas que não tem uma base bíblica, diríamos assim. Lógico, nós não estamos dizendo com isso que o cristão é chamado para ter uma vida miserável, não. Deus quer abençoar o seu povo. Só que a bênção e a prosperidade na Bíblia vai além de dinheiro, né? Envolve você ter plenitude de vida em todas as áreas da sua vida, e incluem também as finanças, obviamente. Quando estudamos o texto bíblico em si, nós percebemos que a Arca da Aliança, ela fazia parte do santuário terrestre, e qual era a função dela? Ela abrigava ali o decálogo,
a lei de Deus, e acima da arca tinha uma tampa chamada propiciatório, onde se manifestava a glória de Deus. Então veja, a arca ensinava o quê? Que havia uma lei moral, padrão do caráter, reflexo do caráter de um Deus justo. Essa lei condenava o pecador, mas esse Deus justo justificava e perdoava o pecador através do sacrifício do sangue de animais. Então, dar à arca um outro significado que não está no texto bíblico é ir além do que está escrito. Consideremos também Apocalipse 11:19. Quando a Arca da Aliança foi aberta no céu, que é a original, a Arca da Aliança do Santuário Celestial, diz ali que houve trovões, relâmpagos, terremoto, ou seja, uma cena de juízo. Então a Arca da Aliança Celestial, ela demonstra assim que a lei de Deus é eterna, ela demonstra que a lei de Deus faz parte do seu padrão de juízo, só que a Arca da Aliança também demonstra, quando ela é aberta, a doutrina do juízo. Nós não vemos essa relação entre prosperidade e vitória. Óbvio que, de acordo com Hebreus 8:2, Cristo, sendo o nosso sumo sacerdote no santuário celestial, de acordo com Hebreus 4:14-16, nós temos livre acesso ao trono da graça. E isso significa que nós podemos prosperar no âmbito espiritual na nossa jornada cristã. Isso tudo bem. Agora, aplicar de uma forma específica a prosperidade e a vitória realmente não é o propósito daquilo que o texto bíblico nos apresenta. A visão que Pedro teve do lençol, onde Deus pede para que ele coma tudo que está naquele lençol, isso habilita o ser humano a poder comer, por exemplo, a carne de porco? Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo. Mande a sua pergunta através do nosso WhatsApp. O número é 12 98151 0101. Como essa que chegou aqui. Deixa eu ver o nome da pessoa. Tem aqui, ó, só a gente clicar. É o Bento. A pergunta do Bento está na mira, Bento. Ele diz o seguinte: professor, eu tenho dúvida da visão de Pedro para comer todos os animais. Isso quer dizer que com isso eu posso comer carne de porco? Essa visão está lá em Atos 10, não é, professor? Quando Pedro viu aquele lençol de alimentos e Deus pediu para que ele comesse. O que significa isso? Está nos autorizando a comer qualquer tipo de alimento aí? Boa parte da cristandade acredita que sim, que quando Deus deu esta visão de um lençol zoológico ao apóstolo Pedro, Deus estaria aqui abolindo as leis dietéticas de Levítico 11. Por que tem esse entendimento de que as coisas do Velho Testamento não tem mais valor, professor? Mas por que isso? Isso predomina, infelizmente, no meio cristão, porque eles quebram o elo que existe entre Antigo e Novo Testamento. A partir do momento que um cristão entender que o Novo Testamento é uma continuação da revelação de Deus e não uma contradição da Antiga, a partir do momento que um cristão entender que o que Cristo ensinava no Novo Testamento, o Pai ensinava também no Antigo Testamento, ou seja, eles não se contradizem, esse problema acaba, mas não é o caso, infelizmente. E aí o que acontece? Em Atos 10, quando Deus dá esta visão para Pedro, teve um momento em que Deus disse para Pedro o seguinte, quando ele vê aquele lençol cheio de animais impuros sendo baixado, Deus diz na visão o seguinte: mata e come. Muitos cristãos leem, por exemplo, até o verso 15, de Atos 10, 9 a 15. Mas se ler o restante do capítulo, se ler o capítulo 11, todo cristão pode chegar à conclusão de que Deus não está aqui purificando animais imundos. Nós temos que entender, por exemplo, que porco e outros animais lixeiros da natureza, eles continuam sendo lixeiros da natureza mesmo após a cruz de Cristo. Tá? Jesus morreu na cruz não para purificar porcos, ele morreu na cruz para salvar pecadores. O porco continua sendo porco. Agora, quando você
lê o verso 14, por exemplo, né? O próprio Pedro diz: jamais comi coisa comum e imunda. E aí vem o verso 15 que diz assim: ao que Deus purificou, não consideres comum. E aí, como é que Pedro entendeu isso? Essa é a pergunta que devemos fazer. Pedro entendeu com isto que ele poderia comer carnes imundas ou ele entendeu outra coisa? Primeiro, no verso 17, Pedro ainda estava com dúvidas do que significava a visão. Ó. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Aqui que está o detalhe. Deus havia se comunicado através de um anjo com um centurião romano chamado Cornélio. Tá? Deus se comunicou com ele e pediu para que ele mandasse chamar Pedro, para que Pedro dissesse a Cornélio o que ele deveria fazer. Só que havia um problema. Os judeus não se misturavam com gentios, porque eles poderiam, na visão judaica, se contaminarem espiritualmente. E aí o que Deus fez? Para tirar esta crença limitante de Pedro, Deus deu esta visão. Os animais imundos representavam os gentios. E quando Deus diz mata e come, está dizendo aceite aos gentios, porque eu os purifiquei e eu quero que o evangelho chegue até eles. E aí você vê, por exemplo, aqui, ó, no versículo 28, ó. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que... Vamos ver o que Deus demonstrou? Será que Deus demonstrou que era para comer carne de porco? Deus demonstrou que era para comer carnes imundas? Vamos deixar que o texto fale. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Aqui não diz assim, ó, Deus me demonstrou que a nenhuma carne considerasse imunda. Não, Deus demonstrou que a nenhum homem considerasse comum e imundo. Então, usar Atos 10 para tentar abolir a lei dietética de Levítico 11 é uma deturpação do texto bíblico. Então, eu sugiro, leia todo o capítulo 10 e depois vá para o capítulo 11, que você vai ver mais detalhes dessa discussão que teve entre Pedro e a igreja acerca do recebimento destes gentios. Muito bem, professor, muito bem. Você pode participar do programa mandando as suas perguntas para a gente através do nosso WhatsApp, o número é 12981510101. A gente recebe aqui na hora. E nas redes sociais, Instagram e Facebook. Instagram, @na mira da verdade e Facebook, namiradaverdade.nt. Mas, professor, agora tem aqui uma daquelas afirmações que chegam para a gente. E olha só a afirmação que veio hoje aqui. As histórias bíblicas não podem ser contadas para as crianças, pois isso seria alienação. E aí, professor? É cada bobagem que eu escuto, uma pior do que a outra, né? Então, primeiramente, não existe livro que melhor trabalhe a mente e o intelecto de qualquer ser humano do que a Bíblia. Essa pessoa afirmou que as histórias bíblicas podem alienar a mente. Na verdade, o que aliena a mente de uma criança é deixar ela no celular horas seguidas e vendo aquilo que ela quer ver, sem ter nenhum filtro. Curioso, né? Você não fala mal do celular e do conteúdo aberto na internet, você fala mal da Bíblia. Ou seja, tem algum problema que você precisa resolver entre você e Deus. É mais provável que você esteja bravo com Deus ao invés de você não crer nele, né? O que acontece? Em nenhum momento Jesus colocou qualquer tipo de critério para que as crianças não lessem certos trechos da Bíblia. Muito pelo contrário. Em Mateus 19,14, Jesus diz assim:
deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E Jesus diz, em João 10, verso 30, que a palavra de Deus, ela é infalível. E Jesus diz em João 17, 17, que a palavra de Deus é a verdade. Então, uma das formas de irmos a Cristo é lendo e estudando a Bíblia. Lendo as histórias da Bíblia, porque elas aconteceram, elas são reais. Elas mostram pessoas reais que passaram por dificuldades, pecados, mas que Deus atuou e transformou a elas. Deuteronômio 6, 5, 4 a 7, 4 a 8, diz que é para ensinar as palavras de Deus para os pequeninos, inclusive por meio da repetição. Então a tua afirmação, além de ser infundada, veio da sua mente, simplesmente ela é uma baita de uma mentira. Ela não condiz, com a realidade dos fatos. Ela não condiz com aquilo, por exemplo, que eu vejo nas minhas filhas. A minha filha Yasmin, minha filha mais velha. A minha filha não tem um ano que ela não tire 10 em todas as matérias, estudando na escola adventista. Ela, por mais de um ano, ela foi considerada a melhor aluna de toda a escola. Desde bebezinha, desde pequenininha, minha esposa, eu mais a esposa ainda, apresentando as histórias da Bíblia. Minha filha adolescente, com 15 anos de idade, a primeira coisa que ela faz quando ela se levanta é fazer o culto dela, ler a Bíblia, estudar a lição, uma excelente filha, uma excelente aluna. E aí você vai me dizer que a minha filha foi alienada ao ponto de tirar 10 em todas as matérias? Eu te garanto, você não sabe o que está dizendo. E olha, eu quero aproveitar esse gancho e dizer para você que nós estamos lançando esse mês, um mês considerado o mês das crianças, um guia de estudo aqui da revista Esperança Novo Tempo, com o Dr. Rodrigo Silva, em Descobrindo Tesouros. Esse aqui é o guia de estudos que nós estamos oferecendo este mês. E olha para você ver, vou abrir aqui, ó. Ele é como se fosse em quadrinhos, mostrando a arqueologia bíblica, mostrando ensinamentos bíblicos para que as nossas crianças sintam o desejo de querer aprender mais do amor de Deus, mostrando as verdades bíblicas comprovadas arqueologicamente. Então, se você quer essa revista para você dar aí para o seu filho, para o seu netinho, para o seu sobrinho, peça agora mesmo, ela é gratuita. É só você ligar para a gente, 0 Operadora 12 21 27 3121, e você pode solicitar a revista Esperança Novo Tempo, Rodrigo Silva, em Descobrindo Tesouros. Peça agora mesmo, você não vai pagar nada por isso, tá bom? Liga pra gente, 0 Operadora 12 21 27 3121. Muito bem, temos aqui uma pergunta que chegou pelo nosso Instagram, professor. Quem mandou foi o Rafael Aparecido. A pergunta dele é a seguinte: Jesus ensina que devemos perdoar quem nos ofendem. É uma pergunta capciosa, hein, professor? Então, por que o profeta Eliseu orou para Deus mandar 2 ursas para devorar aquelas 42 crianças que o chamavam de careca? E aí, professor, olha o que ele perguntou, hein? Jesus ensina que devemos perdoar quem nos ofendem. Como então um profeta de Deus, o Eliseu, orou para Deus mandar 2 ursas para devorar 42 crianças que o chamavam de careca, e essas ursas mataram aquelas crianças? Como é que você explica isso? O detalhe é o seguinte: se Deus atendeu a oração de Eliseu, isso significa que não foi uma vingança simplesmente pessoal, foi um juízo de Deus que foi executado. São coisas bem distintas. Jesus fala para perdoarmos ofensas do dia a dia, do cotidiano. Eliseu amaldiçoou jovens rebeldes, perversos, cuja iniquidade já havia atingido o topo. A partir do momento que eles desrespeitaram um profeta, eles já estavam em uma nação totalmente destruída pelo mal. Diríamos assim, estavam contaminados pelo mal. Se Deus permite que aqueles indivíduos continuem blasfemando o profeta, todo o ministério profético deles seria colocado em xeque.
Então ali não foi uma simples manifestação de vingança. Deus inspirou Eliseu para pronunciar juízo sobre eles. Então nós não podemos confundir o perdão, lá em Mateus 18, 15, perdoar até 70 vezes. Mateus 18, perdoar 22, até 70 vezes 7, com o juízo pronunciado. Então Deus deu um juízo. E se Deus deu o juízo, é porque eles já tinham enchido a taça da iniquidade deles. Então Deus sabe muito bem o que faz. Muito bem, professor, muito bem. Eu queria agora aproveitar, nós estamos tendo aqui muitas perguntas, muitas respostas, mas eu queria dizer uma novidade que a Novo Tempo está lançando agora. A partir de agora, você pode acessar pela internet todos os cursos bíblicos que a Novo Tempo oferece para você em videoaulas. É a plataforma de cursos que nós estamos disponibilizando gratuitamente para você. É só você digitar e procurar por novotempocursos.com e você vai entrar nesta plataforma que eu vou mostrar aqui para você. Vamos ver se o nosso câmera consegue pegar aqui, ó. Essa é a plataforma de cursos Novo Tempo. Você tem todos esses cursos disponíveis em videoaulas para vocês aprenderem mais. Talvez você quer saber alguma coisa assistindo esses vídeos pela internet, você vai ter a chance nessa plataforma de poder ver e acompanhar todos os estudos bíblicos que nós já lançamos aqui no Novo Tempo. novotempocursos.com. É só você entrar lá, você vai fazer o seu cadastro e você já vai poder estudar a Bíblia nos mais diversos cursos bíblicos oferecidos aqui através de videoaulas. Acesse, você vai se surpreender. novotempocursos.com, tá bom? Uma plataforma de estudos através de videoaulas de todos os cursos que nós já lançamos aqui na Novo Tempo. Muito bem, professor, tem outra pergunta aqui que chegou pelo nosso Instagram, ela veio lá dos Estados Unidos, hein? A pergunta do Lucas Claudino, e ele diz o seguinte: crianças, adultos, idosos, muitos servos fiéis de diferentes faixas etárias morrerão salvos. Mas no momento da segunda ressurreição, ou melhor, no momento da ressurreição, da segunda vinda de Cristo, em qual idade os seus corpos serão glorificados para a ascensão ao céu? Então, crianças, de todas as formas, as pessoas morrerão, certo? Crianças, adultos, jovens, enfim. Agora, no momento da glorificação ali, na ressurreição, elas vão ressuscitar com os corpos, com as idades que elas morreram, professor? Como é que é isso? Veja, a Bíblia não detalha para nós esse assunto, mas nós podemos fazer uma dedução lógica. Ninguém vai ressuscitar com uma idade com a qual não foi para a sepultura, né? Se a vida foi interrompida, por exemplo, aos 9 anos, 8 anos, ela vai continuar a partir do momento que a pessoa ressuscita. Então não há um porquê a criança morreu, por exemplo, com 8 anos, vai ressuscitar com 25. Não tem lógica. Ela vai ressuscitar com a idade com a qual ela foi para a sepultura. E aí o que a Bíblia diz? Filipenses 3, 20 e 21 diz que todos chegaremos à plenitude da estatura de Cristo. Ou seja, enquanto comermos da árvore da vida no céu, vamos nos desenvolvendo até chegarmos àquela estatura de padrão, de excelência, aquele padrão para que sejamos parecidos, diríamos assim, com o Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia não fala, obviamente, diretamente desse assunto, mas fazendo uma dedução pela doutrina da ressurreição, não há um porquê de a pessoa voltar do sepulcro com uma idade diferente daquela que ela foi, porque se ela morreu numa certa idade, a vida foi interrompida ali. Então, ela vai continuar na eternidade a partir dali até se desenvolver comendo da árvore da vida. E da idade mais, por exemplo, os velhos, e aí eles vão, como é que vai ser? Com a mesma idade, porém rejuvenescidos. Okay. Porém, com a mesma idade. Ninguém vai ressuscitar numa idade com a qual não foi para a sepultura. Muito bem, muito bem. Nós temos que ir para mais um intervalo, tá? Aproveite o intervalo, formule uma boa questão, manda pra gente. Não sai daí não, a gente volta já.
Já estamos de volta ao vivo, obrigado pela sua audiência aí. Participe do programa, mande as suas perguntas para o nosso WhatsApp, manda suas perguntas para o Instagram ou o Facebook. Você tem várias formas de mandar a sua pergunta para a gente. E você que está, quem sabe, aí assistindo pelo YouTube, você pode também usar os comentários ali e fazer a sua pergunta aqui para o professor Leandro Quadros, tá bom? Vamos lá para uma pergunta, essa pergunta que chegou pelo nosso Facebook. Professor, a pergunta é sobre casamento e diz o seguinte, quem mandou foi o Vivaldo, ele pergunta o seguinte: qual é o verdadeiro casamento? O religioso ou no civil? Qual é a orientação bíblica sobre o casamento, professor? Quando estudamos a cultura hebraica, nós percebemos que Deus ensinou aos hebreus que tanto o religioso quanto o civil são importantes para Deus. Em Gênesis 2:24, quando Deus fez o primeiro matrimônio, de Adão e Eva, Deus estava presente, tanto como o Criador, quanto como o juiz de todos. Aí você vai para a cultura hebraica e você vê que o casamento era da seguinte forma: eles tinham o período de namoro, obviamente noivado. Esse noivado era um período de mais ou menos um ano em que um contrato civil era assinado. Isso é interessante, porque havia um testemunho diante dos juízes, diante da sociedade, de que um novo casal, de que uma nova família iria se formar. Depois deste um ano de casamento, diríamos assim, de contrato civil, aí havia a cerimônia religiosa e depois disso havia a efetivação do matrimônio através da união sexual. Então, nós entendemos que Deus revelou desta forma para os hebreus e por isso que entendemos que o casamento é tanto um testemunho perante Deus, no aspecto religioso, quanto perante a sociedade, aspecto civil, de que uma nova família está se formando. Por isso acreditamos, incentivamos o casamento tanto no religioso quanto no civil, até porque isso proporciona mais direitos e garantias para toda a família. Muito bom, muito bom. Olha só, a pergunta, essa veio lá do Rio de Janeiro pelo nosso WhatsApp. Obrigado por você participar. Quem está mandando é o Carlos e a esposa, Paula, que estão acompanhando o programa. E eles perguntam o seguinte, professor: a Bíblia promete algo sobre prosperidade financeira? Promete. A Bíblia tem várias promessas de prosperidade. A gente percebe que hoje em dia está um pouco distorcido isso. Você falou um ponto, Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Existe uma distorção sobre o assunto e existem também, de um outro lado, crenças limitantes que acabam levando muitas pessoas a pensarem que a prosperidade necessariamente significa que a pessoa vai se afastar de Deus. E não é necessariamente assim. A Bíblia nunca condena o dinheiro em si, a Bíblia condena o amor ao dinheiro. Se o telespectador ler Eclesiastes 5, verso 10 e Mateus 6, 24, você vai ver que a Bíblia não condena o ter dinheiro, ela condena amar o dinheiro, colocá-lo em primeiro lugar, torná-lo um ídolo. Uma prova clara, em Gênesis 13, verso 2, diz que Abraão era um homem muito rico. Não era rico, era muito rico. E ele foi chamado para ser o pai da fé. Jó foi um homem muito rico. E Salomão também, vários personagens bíblicos. Então, a Bíblia não é contra ter, a Bíblia é contra o amar o dinheiro. E um texto que equilibra isso, Deuteronômio 8, 17 e 18. Aqui há tanto uma promessa de prosperidade quanto uma advertência, um conselho, tá? Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Olha aqui, ó. Eles adquiriram riquezas.
Antes, aqui que está a advertência, né, o conselho. Te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Verso 19. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, segue o texto. Então veja, Deus disse que o seu povo iria ter riquezas, iria prosperar, porém, não deveria se esquecer de Deus. Outro texto importante, há muitos outros. Vou ler esse outro aqui, ó, que está em deixa eu ver se é Êxodo 29. Não, é um outro que eu quero ler, não é Êxodo 29. Provérbios 3. Provérbios 3 é um outro texto bem interessante para você entender essa questão de uma forma equilibrada. Telespectador hoje, garganta ruim, mas faz parte da vida. Vamos ler aqui Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então aqui é prosperidade, só que honre ao Senhor, dê o dízimo, oferte, reconheça que Deus é o dono de tudo que você tem e que você tem que contribuir para o estabelecimento do reino dele através da pregação do Evangelho. Então a Bíblia promete sim prosperidade. A miséria, ela é um resultado do pecado, não faz parte do plano de Deus. Muito bom. Bom, tem uma pergunta aqui sobre juízo que eu vou colocar na mira agora. Quem mandou foi a Mila Damasceno. A pergunta da Mila é a seguinte: a Bíblia nos mostra que haverá o julgamento final. Isso quer dizer que todos serão julgados, justos e ímpios, ou somente os ímpios e os que não aceitaram a Jesus? E tem como esclarecer melhor sobre o juízo final? Agradeço e acompanho sempre o programa, é muito esclarecedor. Abraços. Bom, professor, no juízo final serão julgados ímpios e justos ou apenas os ímpios? Vou dar aqui alguns textos para você, amiga telespectadora, eu vou lhe explicar algumas coisas. Em Mateus 25, vamos pegar aqui dois versos aqui. Mateus, vamos primeiramente para João 3. Eu ia citar Mateus 25, 31 a 46, que fala do juízo final, mas eu vou pegar aqui dois grupos de textos aqui, ó. O primeiro texto que nós vamos ver é João 3, versículo 16, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. E aí João 5:24 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqui é dito que o justo não entra em juízo. Porém, em Romanos 14:12, olha o que Paulo diz. Assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E em 2 Coríntios 5:10, a mesma ideia.
porque importa que todos nós, ou seja, incluindo os cristãos, compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Não parece uma contradição? João 5:24, João 3:16 a 18 dizem que aquele que crê em Jesus não entra em juízo. Mas Paulo diz em Romanos 14:12, 2 Coríntios 5:10 e há outros textos que nós compareceremos perante o tribunal. Como harmonizar as duas coisas? Harmonizamos da seguinte forma: se você e eu entendermos que o juízo final tem diferentes fases para diferentes grupos de pessoas. Aqui que está o detalhe. O juízo final de Deus, na Bíblia, é dividido em 3 fases. E eu vou ser bem sintético aqui para você, vou resumir bem o assunto e depois podemos nos aprofundarmos em outros programas com você. E você pode também pedir um dos nossos estudos bíblicos, tá? A primeira fase do juízo, ela ocorre antes da volta de Jesus. Chamamos esta fase de juízo pré-advento, ou antes do advento de Cristo. Vemos uma cena de um tribunal, anjos ao redor deste trono, ao redor do trono de Deus, participando desse tribunal, ali em Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. Os justos fazem parte desse juízo. Por quê? Por que os justos são julgados? Não é porque Deus vai condenar os justos, não é esse o propósito. O juízo pré-advento tem o propósito de mostrar para o universo quem realmente aceitou a Jesus e quem não aceitou. Então, o juízo pré-advento, ele vindica o caráter dos santos. Os anjos, você tem que ter em mente isso aqui, os anjos não são oniscientes como Deus. Então, Deus precisa trabalhar de uma forma que seres racionais e inteligentes possam ver que Deus é justo na forma de lidar com o pecado e os pecadores. Então, esta é a primeira fase do juízo, a fase pré-advento. A segunda fase do juízo ocorre durante o milênio, de acordo com Apocalipse capítulo 20, versos 1 até o 8, mais ou menos, versos 1 a 6. Durante o milênio, agora Deus vai mostrar para os justos no céu por que Ele salvou alguns e não salvou outras pessoas. Então, na primeira fase do juízo, os justos são julgados para vindicar o caráter deles. Não é? Na segunda fase, Deus presta contas, diríamos assim, da sua maneira justa de lidar com o mal para os justos no céu. Depois vem a terceira fase do juízo, que é a fase do pós-milênio, de acordo com o Apocalipse 20, versos 7 a 10, que é o juízo executivo. Olha que interessante. Deus esclarece as questões do conflito cósmico para os anjos antes da volta de Jesus, esclarece as questões do conflito cósmico para os salvos durante o milênio, após a volta de Cristo, e executa os ímpios após o milênio. Deus só executa depois de mostrar para todo o universo que Ele realmente é justo e que aqueles que se perderam porque assim o quiseram. Então Deus trabalha desta forma, Ele trabalha de uma maneira organizada para não deixar nenhuma dúvida na mente de seres inteligentes. Muito bem, professor, muito bem, terminou em cima do tempo, hein? Muito bem, infelizmente a gente não consegue colocar mais uma pergunta. Tinha uma pergunta muito boa aqui pelo nosso SMS, a pergunta do Ricardo, lá de Santo André, mas eu coloco no próximo programa a sua pergunta, viu, Ricardo? Já estou anotando ela aqui e ela vai estar no próximo programa aí, é baseada em Lucas 12:20, quando diz o seguinte, Jesus, dizendo que para o tolo que ainda hoje pedirão a tua alma. Isso você vai ver na semana que vem. Professor, nosso tempo acabou. A gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Deus te guarde, Tito. Deus abençoe a sua vida, amigo telespectador. Que Deus guarde e proteja a sua família. Esperamos que você esteja conosco em mais um Na Mira da Verdade. Porque aqui, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, sempre as suas dúvidas e os seus questionamentos estão na mira da verdade. Até nosso próximo encontro. Tchau.